Olá, meu nome é Arthur Fraga e eu vou apresentar para vocês o projeto intitulado como a Análise Meteorológica do maior evento extremo de calor da década de 2010 a 2019 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A minha orientadora é a professora Renata Dias Silveira e o meu co-orientador é o professor Felipe de Souza Gonçalves. De acordo com o Peneireiro, o 5º Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, ele aponta que o aumento da temperatura atmosférica é evidente, e desde a década de 1970 são observadas variações nos padrões climáticos globais. Segundo Marengo, as projeções indicam um aumento da temperatura e de extremos de calor para todo o país, causando um aumento da temperatura mínima, principalmente nos estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Os eventos extremos de calor são fenômenos comuns, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Esses eventos extremos de calor, eles são um período de 3 dias ou mais que, além da temperatura máxima, a mínima diária também é superior ao limite estabelecido. A análise rítmica é uma técnica proposta por Monteiro que visa individualizar os tipos de tempo atmosféricos e assim acompanhar seus ritmos juntamente com o acompanhamento das medidas observadas por uma estação meteorológica. Borsato Souza Filho, eles escrevem o objetivo da análise rítmica como a caracterização do tempo atmosférico através da dinâmica de circulação regional. Para o Gashawara, a análise rítmica permite a análise espacial e temporal, uma vez que procura se avaliar a influência da latitude sobre a dinâmica atmosférica em um determinado recorte temporal. Conforme afirma Gueirinhas, o contraste da temperatura entre os centros urbanos e a periferia contribui para a intensificação desses eventos principalmente. A capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, conforme essa figura 1, possui uma complexa rede urbana com um total de 1.488.000 habitantes. De acordo com o Rossato, o estado do Rio Grande do Sul situa-se em uma área de domínio de clima subtropical. Anteriormente, Silveira analisou a ocorrência dos eventos extremos de calor e de frio no Rio Grande do Sul entre 92 a 2009. O autor analisou a ocorrência dos eventos extremos de calor em Porto Alegre entre 2010 a 2019, tendo como subsídio esse estudo realizado por Silveira em 2014. E agora, o presente projeto tem como objetivo realizar o levantamento e análise de dados, imagens de satélite e cartas meteorológicas baseado na metodologia da análise rítmica, visando relacionar as variáveis meteorológicas com a dinâmica da atmosfera do maior evento extremo de calor da década de 2010 a 2019 em Porto Alegre, que ocorreu entre o dia 1º de fevereiro de 2014 ao dia 12 de fevereiro de 2014. O objetivo geral dessa pesquisa é analisar o maior evento extremo de calor da década de 2010 a 2019 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que ocorreu em fevereiro de 2014. Os objetivos específicos dessa pesquisa são conhecer as características meteorológicas desse evento e identificar os sistemas atmosféricos responsáveis pelo principal evento extremo de calor da década. Para que os objetivos do trabalho fossem alcançados, a metodologia foi dividida em 4 etapas. A primeira etapa foi a pesquisa de referencial teórico, a segunda etapa foi a identificação das características do maior evento extremo de calor da década, e foi dividida em 2 partes. Na primeira parte, foi feito um levantamento de dados diários na Estação Meteorológica Convencional de Porto Alegre, o INET, onde foram coletados dados sobre a evaporação do peixe, que é o processo pelo qual a água se transforma do estado líquido para o vapor, a insolação total, que é o intervalo total de tempo entre o nascimento e o pôr do sol, em que o disco solar não esteve oculto por nuvens, a umidade relativa do ar, que é a quantidade de água presente no ar, a pressão atmosférica, que é a pressão exercida pela atmosfera sobre a superfície, as temperaturas máximas, médias e mínimas, a direção horária do vento, a velocidade média do vento e a precipitação total. Na segunda parte, foi feito um levantamento de imagens de cartas sinóticas, que são imagens de satélites, na divisão de satélite e sistemas ambientais, o DSA, e no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC. Ainda foram feitos levantamentos de cartas meteorológicas de superfície da Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica, o REDMET. Na terceira etapa, foi feita a análise do evento extremo através da técnica da análise rítmica, e na quarta etapa foi feita a identificação do sistema atmosférico responsável pelo principal evento extremo de calor. O evento extremo de calor ocorreu no dia 1º de fevereiro de 2014 ao dia 12 de fevereiro de 2014, tendo uma duração total de 12 dias. Nos dias 1 e 2, havia uma frente polar atlântica chegando no Rio Grande do Sul. No dia 3, a frente polar atlântica recuou para o Uruguai, onde permaneceu como uma frente estacionária, originando grandes volumes de precipitação nesse país. No estado, inicia o domínio de uma massa tropical atlântica, que segue até o último dia do evento extremo de calor. Nos dias 9 e 10, ocorreram chuvas convectivas devido ao excesso de calor, que aconteceram antes de chegar à frente polar atlântica. No dia 12, a frente polar atlântica conseguiu avançar pelo Rio Grande do Sul, o que gerou o fim do evento extremo de calor. Como resultados, obtivemos que a média de evaporação de peixe diária foi de 3,7 milímetros, a média de 10 horas de insolação total diária, média de precipitação total diária foi de 3 milímetros, a umidade relativa média do ar foi de 68%.
A temperatura média foi de 37,6 graus e a média mínima foi de 24 graus. A velocidade média do vento foi de 2,6 metros por segundo e a pressão atmosférica média foi de 1.005 milibares. A direção do vento predominante durante o superevento de calor foi o noroeste. Como o tempo de apresentação é curto, eu trouxe uma imagem do dia de maior temperatura do evento de cada carta meteorológica, para que vocês possam visualizar como cada tipo de carta é. Eu também fiz um GIF de cada carta com as imagens do período analisado. Essa é uma carta sinótica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC. Essa carta sinótica do CPTEC é uma carta de previsão e serve para ver a posição e deslocamento dos sistemas de pressão. Essa é uma carta meteorológica da Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica, o REDMET, que é a mesma coisa da carta do CPTEC, mas com destaque para os tipos de nuvem. Essa é uma carta sinótica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, na divisão de satélite e sistemas ambientais, DSA. Essa imagem ela serve para acompanhar o deslocamento das nuvens em tempo real e serve para complementar os outros dois tipos de carta. Quando eu transformei as imagens em GIFs, elas acabaram perdendo um pouco da resolução, mas é possível observar como funciona a dinâmica atmosférica. Através do presente trabalho, conseguiu-se relacionar as variáveis meteorológicas com a dinâmica da atmosférica, do maior evento extremo de calor da década de 2010 a 2019, em Porto Alegre, que ocorreu no dia 1º de fevereiro de 2014 até o dia 12 de fevereiro de 2014. Podemos observar que o centro de alta pressão no Oceano Atlântico impediu o avanço da frente polar atlântica e, devido a isso, dá-se início ao domínio da massa tropical atlântica, que segue até o último dia do evento extremo de calor. Devido ao excesso de calor causado pela massa tropical atlântica, ocorreram chuvas convectivas. Posteriormente, a frente polar atlântica avançou pelo estado, o que gerou o fim do evento extremo de calor. Para as próximas etapas, pretende-se analisar a repercussão dos eventos extremos de calor em Porto Alegre e região metropolitana, verificar as ações realizadas pelos diversos setores da mídia, órgãos de saúde, setores de planejamento e de monitoramento ambiental na prevenção e na mitigação desses eventos. Minhas referências. Muito obrigado.